Tem início a partir de agora mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos conversar com Luciana Caetano, economista, falar sobre a situação econômica do país e particularmente em Alagoas. Vamos conversar também com o Claudionor Araújo, secretário-geral do PSDB de Alagoas, e com o Vilmar Pinto, que é o presidente do Cresce Alagoas, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do estado. A gente volta daqui a um instante. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. O governo de Alagoas segue firme no combate à violência. Pela primeira vez, o estado tem um laboratório de DNA para elucidar crimes. Já são 7 centros integrados de segurança pública funcionando. No CISPES, as polícias civil e militar trabalham juntas 24 horas por dia. A força-tarefa também está nas ruas. São novas viaturas e maior presença da segurança pública. O governo compra folgas do efetivo especializado e assim coloca mais policiais nas ruas. É a mudança que chega também na segurança pública e na vida dos alagoanos. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Temos como convidada para esse primeiro bloco desta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, a economista e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Caetano. Nosso assunto, naturalmente, é economia. Luciana, bem-vinda aqui à nossa Conjuntura. Bem, completou um ano a efetivação de Michel Temer como presidente da República. Eu lhe pergunto, o cenário econômico mudou de alguma forma nesse período? Olha, na minha avaliação, houve um agravamento, tanto do ponto de vista do grau de empregabilidade, considerando que você teve um crescimento da taxa de desemprego, e a taxa de desemprego ela é um importante termômetro da dinâmica da economia. Então, quando você tem um crescimento dos investimentos, você reduz a taxa de desemprego. Quando a taxa de desemprego está muito alta, significa que a retomada do crescimento ela não se dá com efetividade, e isso se traduz nos números, embora haja um esforço muito grande do governo, no sentido de acalmar a sociedade e dizer assim, olha, a gente está retomando o crescimento. Mas o que se observa agora é que, embora você tenha tido um crescimento de alguns setores isolados da indústria,
indústria, subsetores, você teve uma queda no setor agropecuário, o que resultou ainda numa queda de 1,4%. Então, a gente não tem uma efetiva recuperação da economia e você também tem uma crise política e uma crise, inclusive, de credibilidade junto do governo, o que, de um certo modo, compromete a tomada de decisão por parte dos empresários. Bom, fala-se em torno de 13 milhões de desempregados no Brasil e fica aquele jogo de empurra. Quem não é favorável ao PT diz que foi coisa de Michel Temer. Quem é favorável ao PT diz que é coisa de Michel Temer. Quem não é diz que é coisa do PT. Enfim, quando é que começou a inflar essa questão do desemprego aqui no Brasil? Tá, em 2002, que é quando termina o governo do PSDB, e 2003 começa o governo do PT, nós tínhamos uma taxa de desemprego que era em torno de 12%, 12,6%, isso em 2002. A partir de 2003, você tem um visível declínio da taxa de desemprego no país, chegando a 4,5% ali por volta de 2013, 2014 ela ainda cresce um pouquinho. Mas de 2003 até 2013, 2014, a gente teve uma queda significativa da taxa de desemprego no Brasil, acompanhada por um crescimento da economia, ainda que tenha havido algum recuo em algum período, como por exemplo 2009, que em função da crise de 2008, você tem o PIB não cresce em 2009. Mesmo assim, em 2010, o PIB cresce a mais de 7%, o que dá novamente uma retomada do crescimento econômico, com reflexo sobre o grau de empregabilidade. A partir de 2015, que é quando você tem uma crise política em função do resultado das eleições, e aí você tem um declínio, cai o PIB e, consequentemente, toda vez que você tem uma queda da produção, você tem também um crescimento da taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego no Brasil, ela começa a crescer em 2015, quando o Dilma ainda estava no governo, mas em função de uma crise política que se dá, que acaba comprometendo os investimentos, e daí por diante ela só cresce. Então, de 2015 até 2017, o que se teve foi um crescimento da taxa de desemprego. Atribuir isso ao PT me parece injusto, considerando o exitoso resultado que você tem no período 2003 a 2013. Bem, e onde é, Luciana, que se sente mais esse índice tão alto de desemprego? Você tem na economia brasileira, e não só na economia brasileira, nas economias capitalistas de um modo geral, desde a década de 80, um processo de desindustrialização, ou seja, não significa que o volume da produção industrial tenha diminuído, mas significa que ela tenha perdido participação no todo e cresce muito o setor de serviço, mas o setor de serviço ele não se sustenta por si só, porque grande parte do setor de serviço ele está atrelado ao setor industrial. Então, essa desaceleração, essa perda de participação do setor industrial, que tem uma grande capilaridade, porque ele influencia o comércio e o setor de serviço, na verdade, ele acaba, em grande medida, influenciando a economia brasileira. E em 2000, quando acontece a crise em 2015, você tem uma puxada de freio de mão da classe empresarial. Então, no meu entendimento, o setor industrial talvez tenha sido que tenha dado a maior contribuição a essa queda, mas isso acaba se refletindo também nos demais setores, porque a indústria, de algum modo, ela tem influência tanto sobre o comércio quanto o setor de serviço. Mas, sem sombra de dúvida, o setor industrial ele é um setor que tem um grande peso e talvez tenha sido mais afetado. E foi o mais afetado nesses últimos 24 meses. Bom, nessa viagem dele à China, o presidente Michel Temer tem manifestado um discurso bastante otimista do ponto de vista econômico. Tem razão de ser ou é apenas mera retórica? Não. Keynes já falava isso do efeito da expectativa. Então, é importante para qualquer governo, por maior que seja a crise, você criar uma expectativa de que as coisas vão melhorar, porque é a expectativa positiva que influencia a decisão do investimento. Então, se a situação já está crítica e você confirma que a coisa está crítica, obviamente você nunca vai provocar a ruptura da crise. Então, claro que a fala somente não resolve, mas é importante que você tenha sempre um discurso otimista, primeiro por conta da sua própria imagem, ou seja, se o governo não diz que as coisas estão boas, ele está dando uma declaração de incompetência enquanto gestor, mas ela não se confirma porque os números não acompanham esse otimismo do governo. Na verdade, o que você tem é ainda uma taxa de desemprego muito alta, recuou um pouquinho, mas em função da sazonalidade, você tem setores que têm um desempenho melhor
melhor no primeiro semestre ou no terceiro trimestre, enfim. Mas não que você tenha, nos últimos 12 meses, se você pegar os 12 meses, a situação é mais crítica. Você pega o mês de agosto e compara com agosto do ano passado, a situação é mais crítica. Então, na verdade, você não tem elementos suficientes para afirmar que a economia brasileira ainda está se recuperando. E, obviamente, os estados periféricos sofrem, porque se você tem estados que têm uma infraestrutura produtiva mais arrojada, mais dinâmica, já sofrem, imagine setores que dependem da transferência de recursos federais e que, portanto, sofrem porque você tem uma perda de arrecadação à medida que você tem também uma perda da atividade produtiva no país. Bom, muita gente, inclusive economistas, costumam dizer de que essa crise recente é a maior crise da história do Brasil. Procede isso? Não, eu não diria a maior crise. Isso é muito complicado, porque assim, o tamanho da economia brasileira, vamos pegar, por exemplo, a década de 30. Não dá para comparar mais a economia brasileira com o tamanho que era a economia brasileira na década de 30, que foi, obviamente, uma crise de grande magnitude, inclusive que provoca um modelo do padrão de acumulação capitalista, que você sai do setor da agropecuária para o setor para a indústria. De qualquer modo, pelo menos nos últimos 30 anos, eu diria que talvez tenha sido a maior crise, maior do que a de 2008, enfim. Eu não sei se maior do que a final da década de 80, quando a inflação chega a quase 2.000%, na 89, 88. Para mim, foi uma crise de grande magnitude, porque você também tinha uma taxa muito elevada de desemprego e você tinha um número muito maior de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Então, isso é muito relativo. De qualquer modo, o que se pode dizer é que nos últimos 15 anos, talvez tenha sido, sim, uma crise bastante significativa. Nesse período, na década de 80, né, do século passado, a inflação chegou em torno de 82, 80% ao mês. Se você pega em alguns períodos, eu acho que 89, ela chega a 1.889%. Isso é inimaginável, né? A gente que convive hoje com a inflação de 9, 4,5%, já acha que isso é muito alto. Imagine 80% em um mês. Você tinha, ao longo do dia, reajuste de preço, de manhã, de tarde e de noite. Cada horário que você ia comprar, a lata de óleo ou o litro de leite estava com preço diferenciado, a ponto de você ter racionamento de produtos alimentícios, como o leite, o óleo, até gasolina, né? Chegou a um ponto tão crítico que você sequer conseguia encontrar o produto nas prateleiras, porque isso cai. Quando você aumenta o grau de insegurança dos investidores, a produção cai porque você não consegue mais fazer planejamento. Então, dá uma desorganizada na economia muito grande, é uma inflação muito alta. E os preços aumentavam várias vezes ao dia, inclusive. Exatamente. Né? Para mais novas, gerações mais novas, acho que não dá nem para acreditar nisso. Não dá para acreditar. Era surrealista aquela situação, né? E mais ainda essa falta de alimentos, a falta de produtos, porque era uma coisa muito complicada. Como todo mundo, você ganhava o seu salário num determinado dia, 15 dias depois, ele já valia metade somente, porque a inflação de quase 100% ao mês. Então, e aí o que acontece? Estocagem de produtos. Isso fazia com que houvesse uma retirada muito grande do mercado, causando, na verdade, uma escassez significativa também. Bom, Luciana, tem se falado muito ultimamente, nos últimos dias, sobre a retomada do crescimento. Será que o Brasil realmente já reencontrou esse caminho? Não, é isso que você tinha me perguntado há pouco, né? Sobre a fala otimista do Michel Temer, que se isso se confirma nos números. Então, obviamente que a gente ainda não tem elementos suficientes para afirmar que a economia já deu início à retomada do crescimento, e isso a gente pode observar por vários indicadores. A gente não tem ainda um cenário que seja seguro. E tem alguns elementos que complicam ainda mais a situação da economia brasileira. Você tem uma relação entre capital e trabalho hoje que está muito mais acirrada, e você tem algumas reformas que já foram encaminhadas, como o congelamento dos gastos sociais, que foi uma decisão importante do governo do PT, no caso, que foi de 2003 a 2014, no sentido de você fazer uma redistribuição de renda e, com isso, você ter uma dinâmica maior, principalmente nos estados mais pobres. E aí, o que está posto agora é um congelamento do gasto social, o que significa, talvez, um retrocesso do ponto de vista econômico e social, considerando que você tende a promover uma concentração maior de renda. Quando você promove uma concentração maior de renda, você perde um elemento importante da dinâmica das economias. E é isso que vai acontecer, ou seja, tudo que está sendo encaminhado hoje pelo governo federal, tanto o congelamento de preço como a reforma trabalhista, e provavelmente que tende a ser aprovada a
a reforma da Previdência, elas vão na direção de aumentar o nível de concentração de renda. Se a gente pegar em qualquer país do mundo, em qualquer época, a concentração de renda, ela nunca é um ambiente favorável à dinâmica e ao crescimento. Ela tende a fazer com que haja um nível maior de concentração e isso vai ter um efeito colateral mais tarde. Vou dar um exemplo muito claro para você. Você pega, por exemplo, a década de 60, pega o período de 68 a 73, que é o período de milagre econômico, você teve crescimento econômico, mas a pergunta é, quem se apropria da riqueza gerada nesse período? Um grupo muito pequeno de pessoas e é o período em que a massa salarial cai abruptamente, ou seja, você aumenta o grau de pobreza. Quando é que você vai perceber o efeito disso? Logo depois. Por quê? Porque você tira uma dinâmica, um elemento importante da dinâmica da economia, que é uma renda melhor distribuída, que permite que a roda do próprio sistema capitalista flua com êxito. Luciana, como é que se pode incluir Alagoas no contexto dessa crise econômica? Olha, os estados periféricos, eles tendem a sofrer mais com uma crise como essa, considerando que a entrada desses países, quando se dá o processo de integração da economia nacional, ela se dá de forma subordinada. São estados que vão a reboque do centro dinâmico do capitalismo nacional, que é a região, que é o estado de São Paulo e mais alguns outros estados adjacentes ali, Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Então, você tem aí um centro dinâmico, que está no eixo centro-sul, e os estados das regiões norte e nordeste, eles entram nessa dinâmica da economia nacional, mas de uma forma subordinada. E esses estados, eles têm uma estrutura produtiva muito simplificada, a maior parte dele com um monopólio de alguns setores. No estado de Alagoas, você tem um predomínio da agricultura de subsistência e, no que se refere à indústria, 90% hoje é o setor sucroalcooleiro, que também não é um setor muito dinâmico, é um setor também concentrador, em que a grande maioria das pessoas inseridas nesse setor tem um nível de remuneração muito baixo. Então, o que acontece com o estado de Alagoas? É um estado que tem uma dependência muito grande das transferências constitucionais, Fundo de Participação do Estado e Fundo de Participação do município. Para a gente ter uma noção disso, se você somar assistência social como Bolsa Família, mais o benefício de prestação continuada, mais a Previdência Social, juntos eles somam quase o total da execução orçamentária do estado de Alagoas, que um vai dar 8 bilhões, um vai dar 9 bilhões anualmente. Então, isso demonstra a fragilidade do poder de intervenção do estado de Alagoas numa perspectiva de fomentar o desenvolvimento local. Então, a gente tem uma dependência muito grande das transferências constitucionais. Obviamente que isso não vai acontecer com estados mais ricos, que tem uma dinâmica que é definida pelo setor industrial. Os setores, as regiões sul e sudeste hoje no Brasil, eles detêm 80% da produção industrial. Isso não é pouca coisa. O estado de Alagoas ele só tem 0,4% da produção industrial no país e 0,7% do PIB, isso há mais de 10 anos. Ou seja, mesmo com todo o esforço feito do governo federal, numa perspectiva de distribuir melhor a renda, a nossa participação no PIB, assim como na produção industrial, continua a mesma há mais de 20 anos, o que significa a nossa dificuldade de quebrar esse ciclo de dependência. Ok, agradecemos a Luciana Caetano, que é economista e professora da Universidade Federal de Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura aqui na TV Mar, canal 25 da NET. Vamos agora ao intervalo, a gente volta conversando ainda nesta edição com o Claudionor Araújo, que é secretário-geral do PSDB de Alagoas, e também com o presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Ter uma vida app é brincar na chuva,
mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a Happy Vida. Happy Vida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Vou morar no bar, beber pra curar. Saudade que dá, volta, vem me cuidar. Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar. Tá todo mundo ligado. Voltamos com Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. A partir de agora, nosso entrevistado é o empresário Vilmar Pinto, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do estado de Alagoas. Vilmar, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Conjuntura. Bem, o setor imobiliário, inegavelmente, foi um dos mais atingidos com essa recente crise econômica. Eu lhe pergunto, como é que estão as coisas? Esse um ano de Michel Temer, as coisas melhoraram, continuaram como estavam, pioraram? Flávio, bom dia, obrigado pela, como é que se diz, pelo convite, mais uma vez aqui, é uma honra para mim participar do teu programa. Bom dado. Essa pergunta que tu fizesse para mim agora é muito interessante. A gente estava agora conversando nos bastidores e que o nosso mercado, especificamente o mercado imobiliário, ele saiu do fundo do poço. Isso aí não tem a menor dúvida. Tivemos agora recente uma feira da Caixa Econômica, que o mercado fez junto com a Caixa, e o resultado foi fantástico, Flavinho. O mercado, em uma semana, praticamente 4 dias, nós vendemos 45 milhões. O que é que isso é? É o seguinte, dinheiro tem na Caixa para financiar. Os juros baixaram. O dinheiro do financiamento ele é vinculado à Selic. A Selic baixando, o juro para o mutuário baixa. E uma das coisas que a gente começou a ver, principalmente nas manchetes de jornais, é que o desemprego começou a diminuir. Isso é um bom sinal. E o primeiro mercado que começa a sentir a volta da coisa acontecendo positivamente é o nosso mercado, que é o mercado imobiliário. Isso está muito bom. O mercado está começando a fluir. Esse ano, não é que eu estou dizendo que esse ano a coisa vai estourar, não. Mas as previsões do próximo ano, mesmo com as eleições, talvez a coisa tenha uma conotação diferente, se Deus quiser. Bom, os indicadores revelam que no último trimestre, né, agora de 2017, a situação do mercado imobiliário melhorou. Segundo a Câmara de Indústria da Construção, por exemplo, de abril a junho as vendas aumentaram 17,4%. Isso é nível de Brasil. Alagoas, como é que se coloca nisso? Também melhorou, Flávio. O problema é o seguinte, quando você via no mercado, Flávio, que nós estamos com um estoque muito grande de mercadoria. O que é que aconteceu? Esses estoques estão se acabando, principalmente o imóvel pronto. E a intenção do construtor, a gente já começa a sentir que o construtor está indo buscar o terreno, que é a matéria-prima para ele, né?
E os pedidos já estão acontecendo, porque um projeto hoje leva um ano para ser aprovado, para você efetivamente colocar ele no mercado. E as intenções, o sentimento que o construtor está tendo é que o meio do próximo ano vai ser muito, muito favorável à construção civil. Alguns projetos vão ser lançados agora, e eu tenho certeza que esses lançamentos que vai acontecer, ele vai ter um resultado de venda. Poderia ser melhor? Poderia, mas já vai começar com uma perspectiva boa. Bom, dentro do que você está colocando, a gente já observa que nessa parte baixa de Maceió, muitas casas sendo destruídas para construção de prédios. Isso seria realmente um bom sinal, não é isso? Não tem a menor dúvida. Além disso, Flávio, vai acontecer o Litoral Norte, você não tem a menor dúvida. Vários projetos, tem umas construtoras agora que estão, vários projetos no Litoral Norte e estão começando a lançar. Foi feito, para você ter ideia, foi feito um lançamento recentemente no Litoral Norte de empreendimentos de alto luxo, que o resultado foi em 15 dias, praticamente 80% do empreendimento foi negociado. Se bem que o pessoal nessa classe, da classe alta, ele não teve crise, ele está esperando o bom momento. O dinheiro não foi rasgado, não foi jogado fora. Esse dinheiro está esperando um bom momento, um lançamento bem feito, um metro quadrado mais acessível. Isso não tem a menor dúvida. E quem tem dinheiro e teve dinheiro no auge da crise, pôde até comprar barato de quem estava precisando. Sem dúvida. Quando você pega esse mercado agora, teve empreendimentos que foi vendido com 40% de desconto. Então, o investidor que está com o dinheiro guardado, ele vai atrás disso. Ele vai atrás desse produto que ele compra agora com 45% e a tendência do mercado é melhorar. Não existe, Flávio, desde que eu entrei nesse mercado, que eu entendo de gente, sempre houve crise. Sempre, uma maior, outras menores. E isso é um ciclo porque da humanidade, eu acho, crise. Então, cabe a quem fez uma reserva passar por ela e o mercado, quando voltar, vai voltar eufórico e todo mundo vai começar a ganhar dinheiro de novo. João, você falou agora há pouco que a Caixa Econômica Federal está com o seu financiamento imobiliário normal. E os outros bancos? Bom, olha, quem teve recentemente agora, a semana passada, teve lá no Cresce, falando comigo, foi o Banco do Brasil. Querendo que... Porque, veja bem, Flávio, nós temos hoje uma parceria Cresce, isso é, corretores de imóveis junto com a Caixa Econômica, fantástica. E o Banco do Brasil, vendo isso, nos procurou para fazer a mesma parceria. E o que é isso? É botar tapete vermelho para o corretor de imóveis. Sabe por quê, Flávio? Porque quem vende o produto da Caixa, do Banco do Brasil, somos nós. Não é o gerente da agência, não. Quem vende é o corretor que está na rua. Quando eu vou no teu escritório, que tu quer fazer um financiamento, quem diz como é o financiamento, quem diz como é o juro, quem diz o seguro, sou eu para tu. Eu levo o cara lá para tu dar o dinheiro a ele. E essa conotação, essa imagem, começou a dar outra conotação na Caixa e no Banco do Brasil. Para você ter ideia, as conversas que nós tivemos com o gerente é o seguinte: todo gerente de agência tem uma meta a ser cumprida, tanto de seguro, como de conta e como de financiamento habitacional. E essa meta, tanto da Caixa como do Banco do Brasil, quem faz ela somos nós, corretores. Então, por isso que eles estão procurando a gente e a gente está realmente fazendo uma parceria muito grande com a Caixa, com o Banco do Brasil. E o resultado está sendo muito bom, Flávio. Vilmar, qual foi o impacto dessa crise econômica no seu auge, principalmente no que diz respeito à atividade de vocês, corretores de imóveis? O impacto foi que selecionou. Filtrou? No mercado eufórico, Flávio, a gente tinha lá no conselho, por plenária, era 150 corretores. Por plenária, a gente faz 4 por ano. O que é que aconteceu? Essa turma ia para um plantão, ele não vendia, ele tirava pedido. E o vendedor não é isso. O vendedor é se qualificar, é saber o que está fazendo, é uma responsabilidade numa venda. E o que é que aconteceu? Quando veio a crise, muito neguinho desse, que pensavam que eram profissionais, que eram corretor de imóvel, começou a sair do mercado. Isso fez com que selecionasse um pouco mais. E isso está fazendo com que quem ficou
Se qualifique mais. Porque, Flávio, hoje a internet, a tecnologia, ela está numa velocidade muito grande de informação. E eu digo aos corretores, guerreiros, no dia que você chegar em frente a um cliente e o cliente souber mais do que você perdeu a venda. Ele está ali, ele lhe chamou para ser orientado por você, não ele lhe orientar. Então, procure se qualificar, use a tecnologia em seu favor. Isso aconteceu, Flávio. Você teve muita baixa em termos de inscritos no Cresce? Tivemos. Então, para você ter ideia, hoje as plenárias são de 30, 40 corretores por plenária. Agora, e uma coisa que foi interessante, o volume, Flávio, que surgiu de outras categorias para a gente foi importantíssimo. A pessoa veio mais qualificada, ok? Aquela imagem que quando seu irmão entrou há 35, 40 anos atrás, não deu para nada, foi ser corretor, acabou-se essa imagem, totalmente. Hoje nós estamos praticamente com 75%, Flávio, da profissão de corretor de imóvel a nível superior, que não é exigido o nível superior para você entrar nela. Então é sinal que o quê? Que essa turma está olhando a gente diferente. Ok, muito obrigado a Vilma Pinto, presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Alagoas, pela sua presença aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos ao intervalo. Na volta a gente conversa com Claudionor Araújo, secretário-geral do PSDB de Alagoas. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Estamos aqui com o Claudionor Araújo, que é secretário-geral do PSDB aqui no estado de Alagoas. Nosso assunto é a situação do PSDB. Para começar, a situação do PSDB perante o governo federal, perante o presidente Michel Temer. Claudionor, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. E aí, como é que você avalia essa postura, até certo ponto, dúbia do PSDB nacional em relação ao governo Temer? Uma parte quer sair do governo, outra parte quer ficar no governo.
É uma situação realmente conturbada, né? Agora, na verdade, há uma divisão interna dentro do partido, né? Um grupo querendo desembarcar e outro querendo permanecer. Quando se fez aquele acordo para apoio a Michel Temer, ao governo dele, foi no sentido de que se apoiasse as reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo que fosse do interesse do povo brasileiro. Não constava, naturalmente, dentro desse acordo, apoiar as coisas erradas que viessem a acontecer no governo ou do próprio presidente, como é o caso que está acontecendo. Então, por isso, Flávio, é que eu, pessoalmente, defendo que o PSDB deve desembarcar do governo Temer. Não podemos compactuar com esse tipo de comportamento, né, que se descobriu ao longo desse tempo, que não é coisa nova, para a gente mas que não se sabia a extensão de tudo isso. Então, amigo, não podemos, agora, claro, desembarca do governo com o compromisso de votar as coisas importantes para a nação. Claudio, inclusive, é a postura do prefeito Rui Palmeira, foi o que ele revelou aqui há cerca de umas 4 semanas atrás. Exatamente isso. Ele acha que o PSDB, ele é filiado ao PSDB, né, deveria deixar o governo, mas apoiar o que considerar importante em termos de Brasil. Perfeito. Esse é o caminho. Está certo o Rui Palmeira, é o que defende também o presidente e ex-governador Teotônio Vilela. Temos que ter compromisso com a nação, temos que ter compromisso com o futuro do país, com a educação, com a saúde, enfim, tudo aquilo que vier para trazer benefício para o povo e não estar sendo cooptado, como é o caso do governo nesse momento, nessa quadra. Então, nefasta para o país do ponto de vista ético. Mas há quem entenda, Claudio, que quem defende essa posição do PSDB é justamente para se desvincular de Michel Temer, já avisando evitar desgaste na eleição presidencial do ano que vem. Mas se só for esse o sentimento, eu acho que é errado, não é só por isso. Não é só por isso, tem que pensar no futuro, mas tem que ver o que é que está acontecendo hoje. Então, se alguém pensa dessa maneira, no meu entendimento, está pensando errado. Bom, por falar em eleição presidencial, no que diz respeito ao PSDB, a denúncia sobre o senador Aécio Neves, que inclusive é presidente do partido, hoje licenciado, foi muito forte. A tal ponto que, para muita gente, o Aécio Neves é carta fora do baralho para a sucessão presidencial de 2018. Você pensa assim? Penso, concordo plenamente. Aliás, eu pessoalmente defendo que ele já deveria ter se afastado da presidência do partido definitivamente. Definitivamente. Nós temos uma outra postura. Lamento profundamente que tenha acontecido isso, mas é a realidade. E a gente não pode, o partido, continuar convivendo com essa dubiedade. Um presidente que está afastado, mas ainda é o presidente, com um interino que está realmente dentro da linha que deve ser a linha do PSDB, a linha de um partido sério. Portanto, eu também defendo que a Aécio Neves, infelizmente, já deveria ter saído da presidência do partido. Bom, o senador Tasso Gereissati, que é o presidente interino do PSDB, ele orientou o partido para um programa em que o partido, um programa em rede nacional, em que o partido reconheceu os seus erros. Mas foi muito criticado o senador Tasso Gereissati por alguns setores do próprio PSDB. Você concordou com aquela postura do PSDB naquele programa? Plenamente, plenamente. Está certo, Tasso Gereissati. Aliás, foi a orientação dele, foi uma determinação dele, naturalmente ouvindo membros da Executiva Nacional, como é o caso do próprio presidente estadual Teotônio Vilela Filho, que ele tomou essa posição de antecipar as eleições dentro do PSDB, para que se tivesse uma linha correta, uma linha coerente e que tivesse um presidente efetivamente presidente do partido. Tanto que a Convenção Nacional vai ocorrer em dezembro para se escolher não só o presidente nacional, mas também todos os estados e todos os seus diretórios estaduais. Bom, Claudio, a essa altura, 2 presidenciais do PSDB parecem descartados, Aécio Neves e José Serra, sobre quem também já recaem algumas denúncias no que diz respeito à improbidade, à corrupção, coisa desse gênero. Restam Geraldo Alckmin
e sua criatura, o prefeito de São Paulo, João Dória. Qual a tendência no partido em relação a essas pré-candidaturas a presidente da República? O que eu defendo é que haja um entendimento, né, para que o partido não possa novamente ter aquela guerra interna para saber quem será ou quem não será o candidato, né? Porque se for desse jeito, se continuar dessa forma e chegarmos à convenção para a escolha dessa maneira, divididos, realmente poderá ser um desastre de novo, né? Portanto, entre os dois, eu creio que deve haver um entendimento, naturalmente com o auxílio, o apoio, as conversas, os entendimentos dos outros membros do partido que começam a ser ouvidos nesse sentido, nessa direção. Bom, mas o PSDB dividido em eleição presidencial não é novidade. Não é Parece verdade. que só esteve unido nas duas eleições, nas duas candidaturas de Fernando Henrique Cardoso, não é verdade? É verdade. Não, concordo com você. Por isso que nós estamos defendendo que já comece a haver um entendimento, para não precisar chegar àquela disputa interna. Eu também acredito o seguinte, o Flávio, não haverá essa disputa entre João Dória e Geraldo Alckmin. Porque não só pelo fato dele ter sido cria, mas pelo fato de que ele não tem a estrutura, digamos assim, que tem Geraldo Alckmin, estrutura partidária, conhecimento nacional, embora o Dória esteja saindo de São Paulo para ser conhecido no Brasil. E realmente ele tem demonstrado que é um bom gestor, um bom político, né? Também um bom marqueteiro, mas dentre as estruturas partidárias e dentro do conhecimento nacional, Geraldo Alckmin leva, sem dúvida alguma, muito mais experiência administrativa como governador de São Paulo e, portanto, podendo trazer muito mais, digamos, benefícios para a população brasileira como presidente da República. Mas o detalhe, Claudio, que pode ser fundamental é que as pesquisas, todas elas indicam o prefeito de São Paulo, João Dória, numa situação bem melhor do que a do governador Geraldo Alckmin. Isso reflete um momento, né? Toda pesquisa reflete aquele momento. Mas como estamos muito distante ainda das convenções, que serão em junho e julho do ano que vem, muita coisa vai acontecer e, de repente, se ele se consolidar como o melhor nome para o país e para o partido, mas, sobretudo, para o país, então vamos defender o nome dele. Mas, pelo que eu tenho lido, ouvido e assistido, o partido quer definir isso já em dezembro. É verdade. Deixar encaminhado para que, quando se começar o ano de 2018, já se tenha um nome para se definir a campanha, a linha de atuação, o programa de governo, as alianças que devem ser feitas. Esse é o entendimento que deve prevalecer dentro do PSDB. Claudio, falando agora do PSDB em Alagoas, últimas informações em relação ao partido dão conta de que o deputado Rodrigo Cunha e o seu grupo estariam deixando o PSDB. O que é que você sabe como secretário do partido? Desconheço essa intenção de Rodrigo Cunha e do grupo que foi colocado na imprensa, né? Esta semana, o presidente Teotônio Vilela Filho almoçou com o Rodrigo Cunha, né, com o deputado Rodrigo Cunha. E depois, eu não participei do almoço, mas depois, conversando com o Teotônio, ele disse, não há nenhuma menção ao fato dele querer sair do partido. Eu acho muito difícil, porque o Rodrigo Cunha, que é um dos melhores quadros políticos do estado de Alagoas hoje, né, é um homem criado dentro do PSDB, sob o manto, digamos assim, mas sob a orientação, inclusive, de Teotônio Vilela Filho. Eu tenho certeza absoluta de que ele permanecerá dentro do PSDB. E irá para onde? Né? Para onde? Porque esse é o caminho dele, esse é o ninho dele. Tenho certeza absoluta de que isso não vai acontecer. E quais são os planos do PSDB para Rodrigo Cunha em 2018, Claudio? Eu pergunto isso porque uns falam que ele pode ser candidato, inclusive, a senador e talvez a deputado federal. Ele que é deputado estadual. Olha, é claro que depende muito da vontade pessoal de Rodrigo Cunha, mas ele é um rapaz jovem, mas muito preparado politicamente e de forma ética, tem desempenhado o seu mandato com muita lisura e em proveito da população que quer ver no seu representante uma pessoa séria, pessoa correta, que trabalha honestamente, e é o caso de Rodrigo. Com relação ao ano que vem, claro, repito, é muito uma questão pessoal. Mas nós defendemos que o Rodrigo possa ser um candidato a deputado federal. E acho que a tendência será essa.
Porque para o Senado nós temos a pré-candidatura de Teotônio Vilela Filho. Mas o ex-governador e ex-senador Teotônio não se assume como pré-candidato. Sim, mas porque também estamos longe da eleição, né? E não adianta se querer fazer campanha a partir de agora. Mas Teotônio tem os números que os outros que fazem pesquisa têm mostrado, ele é um nome praticamente certo, não se pode dizer assim numa eleição, mas muito cotado para novamente voltar a ser senador. E para governador, você sabe, nós temos um pré-candidato também, que é Rui Palmeira. Que também não se assume como pré-candidato. Também, porque não pode, ele está certo, está muito correto. Imagine se ele agora sai por aí fazendo campanha, acaba com a administração da prefeitura, né, que começou agora em janeiro, né? Então, está muito certo ele em agir dessa forma, de forma precavida, mas é um nome preparado. Para mim, o Rui Palmeira é a hora e a vez dele. Ele tem uma coisa que é muito favorável, além da sua juventude, mas da sua postura, um homem respeitado, onde chega todo mundo respeita a sua presença, a sua administração, uma administração séria, 4 anos de mandato, com mais 6 agora de administração, tem dado bons resultados. Portanto, ele está preparado para ser governador. Bom, enquanto o PSDB está se resguardando em lançar seus candidatos ao governo e ao Senado, que vamos ter 2 vagas de senador no ano que vem, o governador Renan Filho e o senador Renan Calheiros são declaradamente candidatos à reeleição. Estão, inclusive, em negociações para a questão da indicação do vice, de Renan Filho, e da outra vaga ao Senado por esse grupo comandado por eles. Nesse caso, o PSDB não estaria perdendo tempo? Não está, porque naturalmente que, embora não declaradamente, mas o prefeito Rui Palmeira tem dado sinais de que pode efetivamente ser o candidato. E, claro, as suas bases, os partidos que estão apoiando na sua coligação são partidos importantes. É só manter e tentar ampliar um pouco mais e está feito, preparado o seu caminho. Com relação a Teotônio Vilela, da mesma forma. Teotônio, você veja, as pesquisas que têm sido feitas pelos, digamos, adversários, apontam ele como sempre empatado do ponto de vista numérico com os candidatos que se dizem na dianteira. E ele não saiu de casa para ir para canto nenhum para pedir voto. Está entendendo? Ou seja, Theo Vilela é um nome que está na mente do povo, relembrando naturalmente todo aquele trabalho que ele fez, não só como senador durante 20 anos, mas sobretudo como governador de Alagoas. Está muito presente o seu trabalho e certamente ele será senador da República. Claudio, para encerrar, uma pergunta. Tem se colocado uma possibilidade que já aconteceu em outras campanhas, a reunião, vamos chamar assim, a reaproximação política, inclusive em termos de aliança, entre Theo Vilela, do PSDB, e Renan Calheiros, do PMDB, para que disputassem as 2 vagas ao Senado. Existe essa possibilidade? Não vejo essa possibilidade, pelo mesmo cenário que nós estamos vivendo hoje. Porque nós temos Theo Vilela como candidato ao Senado, mas temos um candidato a governador do mesmo partido, que é o PSDB, que é Rui Palmeira. Então, Renanzinho é candidato pelo PMDB, o pai dele, Renan Calheiros, é candidato ao Senado pelo PMDB. Então, não existe possibilidade de fazer nenhuma aliança, a não ser que os eleitores de Theo Vilela que querem votar em Renan, vão votar em Renan. Os candidatos, os eleitores de Renan Calheiros, se quiserem votar em Theo Vilela, claro que vão votar em Theo Vilela, mas a aliança formal é impossível acontecer dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje. Ok, muito obrigado a Claudio Araújo, secretário-geral do PSDB em Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado também a você, telespectador, que nos acompanha.